Tenho nada com isso. Dá teu jeito aí, dá teus pulos aí. Tá? Faça o que está na Bíblia. Não vem me botar nesse bala de gato, não. Você não muda. A Bíblia diz: pega a enxada, derreta essa desgraça, bota para fazer uma espada. Porque agora precisa de espada, não precisa de enxada. E a pessoa fala assim: não, mas eu sou agricultor. Não vou, minha enxadinha de 2 libras. Eu tenho, desde que vovô me deu. Crente tiringa. Sai fora, rapaz. E vovô? Para com isso, irmão. Para com isso, irmão. Sabe, você tem que avançar. Às vezes tem que adaptar. Às vezes tem que recuar. Às vezes tem que se fingir de morto. Às vezes tem que ficar bem pianinho, rangendo os dentes, mas pianinho, para poder ter vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, não está nem no esboço não, mas é revelador. Segure na mão de alguém. Você sabia que tem gente que não vence por causa da boca? Porque a desgraça da língua não fica dentro da boca de jeito nenhum. Sai dizendo para todo mundo que vai fazer. Para quê? Para quê? Fica na tua, vai fazendo, vai trabalhando, vai fazendo. Na hora certa, você bota lá, em breve. Amém? Você pode me ajudar dizendo para essa pessoa? Diz nada não, divulga não, fica na tua, finge de morto. Quando pensar que não, cheguei. Aí quando a gente vence, chega um que fala assim: não tem muita sorte, né? Sorte, né? Tá, sorte, tá bom. Tá entendendo? Sim ou não, gente? Sim. Outro ponto. Estamos acabando. Não reconhecer a própria ignorância. Tem gente que morre e não dá o braço a torcer. Não reconhece a própria ignorância. Tem alguma necessidade de se provar para os outros. Isso é muito ruim. Em Oséias, é o mesmo texto que nós lemos no início. Capítulo 4, verso 6, diz: o povo, o meu povo, o meu povo, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ele diz mais: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tem gente que não quer saber, não quer aprender, não quer tomar conhecimento, certo? Então, não vai avante, certo? Tá me entendendo? Sim? Sim? E por não reconhecer a própria ignorância, vem um outro passo: não reconhece a própria condição. Irmãos, eu queria que você prestasse atenção nisso. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo, ele disse sobre alguns que estavam na igreja. Ele fala: querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu fico abismado de ver como isso ainda hoje é real. Pessoas que não têm base, mas afirmam coisas que nem elas entendem, sabe? E isso é terrível, porque às vezes a pessoa quer se comparar a um outro que entende daquele assunto por pura vaidade, porque parece que para a pessoa é difícil dizer: não entendo sobre isso, não sei não é minha área de conhecimento, não é minha área de interesse. Você não é obrigado a saber tudo, irmãos. Ninguém é. A própria ciência é dividida em vários ramos e continua se subdividindo. Ao longo das eras, ela vai se dividindo e compartilhando ou compartimentando
o conhecimento, porque não dá para saber tudo. Mas tem gente que encasquetou e começa a mentir para si próprio, como se conhecesse coisas que não faz ideia. Isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a pessoa não reconhece a sua própria e real condição, ela vive, sabe, em utopia. Ela cria um mundo perfeito para ela que não existe, não é real. Então isso é muito importante. Em Mateus capítulo 10, verso 24, o Senhor Jesus diz: não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Não é, nunca vai ser. Então a gente tem que ter esse real sentido de condição de quem de fato nós somos. Irmãos, aqui em Mateus capítulo 16, verso 22 e 23, esse texto aqui é revelador, porque diz assim, olha: e Pedro, tomando a parte, Pedro e Jesus, começou a repreendê-lo. Olha isso, Pedro repreendendo a Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Porque Jesus disse: eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser morto lá. Aí Pedro fala: vai, não, repreendendo Jesus. Eu já passei por isso na obra muitas vezes, irmãos, de dar uma determinação, uma orientação, e vir um obreiro repreender. Eu olho assim às vezes, eu digo: olha aí. Às vezes é difícil calar, irmãos. E por que cala, pastor? Porque a Bíblia manda suportar a fraqueza dos fracos, para que a pessoa não se perca. Muitas vezes eu me calo, mas isso é perigosíssimo, porque você avança numa condição que não tem. Foi isso que Pedro fez. Ele avançou numa condição que não era dele. Por favor, um adendo aqui: eu não me considero inerrante, tá? Eu não me considero uma pessoa perfeita que nunca erra. Eu não me considero assim. Mas eu estou falando de convicções que nós temos, ministeriais, de vida, de obra. E a pessoa que não tem nem pingo de experiência quer debater. E não tem nem base para aquilo. Sabe, às vezes fala coisa que não tem nada a ver. Entende? É como se, sei lá, o pessoal aqui do jiu-jitsu tem 3. É como se eu chegasse numa academia de jiu-jitsu e chegasse pro instrutor, pro professor, pro mestre, não sei como é que chama, e dissesse assim: olha, esse rola aí tá errado. Eu não sei nem o que é rola. Eu só escuto isso. Imagino eu que deve ser o treinamento, né? Eles treinando. Eu imagino que deve ser. Mas isso é suposição. Eu nunca cheguei para alguém e perguntei: é isso mesmo? Se eu não sei nem o que é isso, como é que eu posso dizer que está errado, irmão? Não, porque é baseado no filme. Você está me entendendo? Você está me entendendo, irmãos? Queridos, eu estou te falando que tem gente que vive uma vida sem noção, porque faz isso o tempo todo com tudo. Se mete em tudo, o que não tem nem base, expertise para opinar. E isso é terrível. Você está me entendendo? E Jesus repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tá? Já pensou se eu faço isso o tempo todo? Os irmãos: sai, Satanás. Acho que eu vou experimentar qualquer dia desse para ver qual é o resultado.